Está no ar o Justiça em Questão, uma revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E você confere nesta edição o direito do consumidor para garantir uma oferta quando a empresa falha na prestação do serviço. Durante a pandemia, o atendimento a quem precisava do reconhecimento de paternidade migrou do presencial para o virtual. Só em 2019 foram realizados 1.779 reconhecimentos de paternidade. E também a virtualização de processos pelo Judiciário Mineiro, que aproxima a instituição de uma meta bastante ousada, definida pelo Conselho Nacional de Justiça. E ainda, uma entrevista com o desembargador José Arthur Filho, superintendente administrativo do TJMG. Quem ganha é a sociedade. Então, fique com a gente e acompanhe o Justiça em Questão. Atenção, consumidor! No comércio ou na prestação de serviços, se a oferta de um produto for feita, o fornecedor tem o dever de se comprometer a entregar o que foi anunciado. Mas em algumas situações, quando acontece o desrespeito dessa regra prevista no Código de Defesa do Consumidor, o cliente que se sentir prejudicado poderá acionar a Justiça e denunciar o ocorrido pela prática do chamado descumprimento de oferta. A Rafaela comprou um guarda-roupas, pagou por ele, mas até hoje não recebeu a mercadoria. Na época eu ia comprar guarda-roupa na loja mesmo, só que quando eu abri no site, eu vi do mesmo guarda-roupa com preço bem menor. Aí eu chamei o moço, no Messenger, aí eu fui conversando com ele e ele pediu para fazer um depósito, e eu fiz o depósito. E o produto chegaria em 5 dias. Até ontem não chegou, quem sabe hoje, O Marcelo queria um tênis para passeio, também realizou a compra, mas recebeu um produto bem diferente. Eu comprei um tênis, veio um outro tipo de tênis. Eu tentei ligar, entrei em contato, mas impuseram uma série de burocracias e tal, eu acabei desistindo e ficando com o produto errado mesmo. Situações como essas, em que uma loja oferece um produto ou serviço e não entrega ao cliente exatamente aquilo que foi prometido, são consideradas como descumprimento da oferta, o que garante ao consumidor buscar o ressarcimento do valor pago ou até mesmo uma indenização na justiça. A juíza Patrícia Viale Nicolini, que atua na primeira vara civil da comarca de Cambuí, no sul de Minas, diz o que está vinculado à oferta de um produto ou serviço vendido, seja em loja física ou virtual. Isso engloba não só a publicidade, mas a quantidade, o modo de consumo, a qualidade e tudo aquilo que diz respeito à forma de pagamento também. Há essa vinculação naquilo que a gente chama de pré-contrato. Em muitos casos, como o da Rafaela, mostrado no início da reportagem, o fornecedor faz a venda mesmo sem ter o produto em estoque. E o cliente só é avisado depois de já ter efetuado o pagamento. A superintendente do Procon de Contagem, Minas Gerais, relata que essa é uma prática abusiva e explica como a instituição age nesses casos. Nesse caso, o que a gente orienta aqui no Procon, nós entramos em contato com o consumidor, com o fornecedor e solicitamos ele o cumprimento da oferta. O que é? Eu não tenho mais o produto. Quando que vai chegar o produto para você entregar para o consumidor nas condições que ele comprou? Eu não consigo comprar, eu não consigo. Aí, se ele realmente comprovar que ele não tem, não se encontra mais no mercado esse produto, a gente pede a devolução do dinheiro corrigido. Mas já tivemos casos que a gente ofereceu ao fornecedor, compra em outro lugar e entrega para ele. Foi você que vendeu, foi você que ofertou, é um cumprimento de oferta, você tem que exigir, o consumidor pode exigir isso. E quando o produto recebido é superior ao que foi comprado pelo consumidor, a Justiça entende que também houve o descumprimento da oferta. E, nesses casos, o comprador deverá avisar a loja e recusar a mercadoria, como esclarece a juíza Patrícia Nicolini. Não há que se falar em contraprestação, pois foi um ato de boa vontade do fornecedor em te trazer algo de melhor qualidade naquele momento, é interpretado como se fosse uma amostra grátis. Se você recebe um produto de melhor qualidade, só que não atende às suas necessidades, você também pode recusá-lo. Aceitar um ou outro produto similar ou ainda rescindir e receber as perdas e danos. Por medo de cair em golpes e comprar produtos que não estão mais no estoque, o Ricardo, que é gerente de um buffet, prefere comprar em lojas bem avaliadas pelos demais consumidores. Leio quem já comprou e aí faço a compra com algum pagamento seguro. Eu não pago diretamente no site.
eu olho um outro cadastro para fazer o pagamento. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça criou, em parceria com os PROCONs e por meio do apoio da sociedade civil, uma plataforma que permite o contato direto entre clientes e empresas e a busca por lojas reclamadas. O endereço é o consumidor.gov.br. Se for preciso, procure o PROCON da sua cidade ou o Juizado Especial de Consumo da sua comarca. No quadro Seu Direito, magistrados e especialistas esclarecem dúvidas que foram enviadas para a nossa produção. Gilberto Gustavo da Silva pergunta se corre o risco de ter a motocicleta apreendida por ter dívidas de IPVA, referente a um outro veículo que ele já vendeu. Quem traz a resposta é o juiz Marcos Alves de Andrade, coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Barbacena. Se a dívida de IPVA for cobrada na Justiça, poderá o órgão cobrador requerer a penhora de bens do devedor, podendo a penhora recair sobre a moto. Nesse caso, caberá ao devedor comprovar que a moto é utilizada para o exercício de sua profissão, sendo assim impenhorável, conforme dispõe a lei. Se a dívida de IPVA ocorreu depois da venda do veículo, o devedor poderá procurar o comprador e pedir que ele pague a dívida. E se não conseguir, o devedor poderá procurar canais de atendimento de solução de conflitos, entre eles o Sejusc, para fazer uma reclamação contra o comprador. Recebemos também uma pergunta de Sol Oliveira, de São Paulo, dizendo o seguinte: o atestado de óbito do meu irmão saiu faltando o nome de 2 filhas que a família não tinha conhecimento. Como tenho que fazer e onde devo procurar para incluir esses 2 nomes, já que elas são menores? Quem responde é Altair Rezende de Alvarenga, juiz da Vara de Família, de Sucessões e da Vara Cível e da Infância e Juventude da comarca de Formiga. Depende só. Se os filhos do seu irmão já tiverem sido reconhecidos, basta procurar o cartório correspondente para a realização da retificação. Agora, se eles não forem reconhecidos, não constarem do assento de nascimento deles o nome do seu irmão, vocês terão que procurar um advogado para propor a ação correspondente de reconhecimento e só depois proceder à retificação da certidão de óbito. E no próximo bloco, a atuação do Centro de Reconhecimento de Paternidade em Belo Horizonte, que encontrou um jeito para continuar unindo pais e filhos, mesmo em tempos de distanciamento social. A pessoa que não tem o nome do pai na certidão de nascimento pode procurar o CRP. O Justiça em Questão volta já. Confira agora as notícias e acontecimentos que foram destaque no Judiciário Mineiro esta semana. Um acordo histórico intermediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi firmado durante a audiência de mediação que discutia a reparação dos danos causados pela mineradora Vale com o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, no ano de 2019. O presidente do Tribunal Mineiro, desembargador Gilson Soares Lemes, conduziu a reunião. Ficou decidido que a empresa vai disponibilizar 37 bilhões de reais. O acordo, homologado no setor pré-processual do Tribunal de Justiça de Minas, trata das perdas econômicas e socioambientais devidas ao Estado em função do rompimento da barragem, que deixou 259 mortos e 11 pessoas desaparecidas. Esse acordo não interfere nos demais processos sobre direitos individuais dos atingidos. Desde a primeira audiência, em outubro de 2020, ocorreram outras 6 tentativas de acordo e reuniões preparatórias, conduzidas pelo terceiro vice-presidente do Tribunal Mineiro, desembargador Nilton Teixeira Carvalho, até chegar ao texto final. A reunião contou com a participação de representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Geral do Estado. Após 3 dias de sessão no primeiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte, foi concluído o julgamento de 3 médicos denunciados pela morte do menino Paulo Pavese, ocorrida na Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas. O caso aconteceu no ano 2000. O garoto tinha 10 anos quando deu entrada no hospital e teve os órgãos removidos indevidamente para abastecer um esquema de tráfico de órgãos.
O Conselho de Sentença, formado por 6 homens e uma mulher, decidiu pela condenação dos médicos José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito. O anestesista Marcos Alexandre Pacheco foi absolvido. O juiz Daniel Leite Chaves expediu mandado de prisão. A pena estabelecida ficou em 25 anos de prisão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. O projeto de ampliação da sede do Judiciário Mineiro em Belo Horizonte foi apresentado pela equipe de Engenharia e Gestão Predial da instituição ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes. O projeto prevê a construção de 2 edifícios ao lado do atual prédio. Um deles, a Torre Norte, vai contemplar plenários, o órgão especial e a área destinada ao Tribunal Pleno. Já a Torre Sul receberá secretarias das câmaras cíveis e criminais, além de serviços administrativos. A ideia é economizar com o aluguel de alguns imóveis que abrigam setores do tribunal. A 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou um homem da cidade de São João Evangelista a indenizar a ex-companheira por danos morais. Ele publicou em redes sociais e aplicativos de mensagens fotos íntimas da mulher após o fim do relacionamento. No processo movido pela vítima, o réu alegou que era de costume do casal publicar imagens de todos os lugares que visitavam, incluindo festas e motéis, e que a situação poderia ter sido resolvida de forma pacífica, longe da via judicial. Na decisão, foi destacado que os autos traziam e-mails do réu que equivaliam a uma confissão e que a situação vivida pela mulher fere o direito dela à boa reputação e imagem. Com isso, a indenização foi fixada em R$15 mil. O Centro de Reconhecimento de Paternidade de Belo Horizonte promove o encontro de pais e filhos que estavam distantes há anos. Mas veio a pandemia e, com ela, o isolamento social. E assim como o contato presencial precisa ser evitado, a direção do centro passou a realizar esses encontros de uma maneira especial, por meio da internet. A Thalita procurou o Centro de Reconhecimento de Paternidade depois que o pai do filho dela não quis registrar a criança. A audiência aconteceu por meio de videoconferência, como foi indicado pelo cartório, e pelo visto deu resultado. Para mim, eu sei que seria o caso. É só para tirar isso do desenho. Eu acho que todo filho tem que ter comigo com o pai, né? Estou com 23 anos, eu tenho já com 4 meninos, eu cuidei tudo sozinha. O pai dela está presente, tem que me ajudar, tem que dar tudo, não é fácil, ainda mais sozinha. O Centro de Reconhecimento de Paternidade de Minas Gerais foi criado em 2011 pelo Tribunal de Justiça do Estado. O CRP, como é mais conhecido, já realizou mais de 16 mil reconhecimentos e sem custo para quem procurou pelo serviço. O atendimento no centro é destinado para quem mora em Belo Horizonte ou região metropolitana da capital. Só em 2019 foram realizados 1.779 reconhecimentos de paternidade. Em 2020, esse número caiu para 551 reconhecimentos, 70% a menos, justamente por conta da pandemia. Por isso, o CRP priorizou o atendimento por videoconferência. Durante este período, a coordenação do Centro de Reconhecimento de Paternidade apresentou uma solução: realizar o atendimento por meio de videoconferência. Foram 314 audiências. Nós tivemos que adequar, né? Por ser um atendimento humanizado, então é muito difícil você estar ali atrás da telinha, tentar passar, né, todo esse sentimento, né, que o setor, que o reconhecimento de paternidade, né, causa nas vidas das pessoas. Claudineia diz que no início o público teve dificuldade para se adaptar à mudança do serviço. Sem dúvida, tivemos, porque nem todo mundo tem acesso à internet, à tecnologia, né? Então, assim, os nossos funcionários, estagiários, então, assim, tiveram, assim, empenharam bastante para tentar e ajudar as partes, né? A pessoa que está do lado de lá, para poder conseguir realizar essas audiências aí. A pessoa que não tem o nome do pai na certidão de nascimento pode procurar o CRP encaminhando a documentação, que é a certidão de nascimento da criança ou do adulto, o comprovante de endereço, identidade das partes e solicitar o agendamento aí da videoconferência. Quem tem interesse em buscar informações sobre os serviços do Centro de Reconhecimento de Paternidade, basta acessar o canal de mensagem do WhatsApp. O telefone é 31 98419 8409. Olá! Hoje vamos falar sobre o conceito de paternidade socioafetiva. Esse conceito surge no Brasil com a Constituição de 1988.
Até o advento da Carta Cidadã, a família brasileira ela é uma entidade muito conservadora. A legislação não permitia o reconhecimento muito amplo de situações que a sociedade já exigia. Tanto que essa carta reconheceu a união estável como uma entidade familiar e reconheceu também a família monoparental. Aliado a essa evolução no direito de família, com o princípio da dignidade humana, a gente pôde perceber que seria possível reconhecer uma nova paternidade, não apenas aquela registral, a paternidade biológica, mas um novo conceito de paternidade que decorresse do amor, das relações entre os pais e os filhos. O Código Civil, na esteira do entendimento oriundo da Constituição, ele vai permitir o reconhecimento do parentesco não apenas pela consanguinidade, mas por qualquer outro tipo de origem que pudesse caracterizar a família, o sentimento que une as pessoas numa mesma entidade familiar. Permitiu também que a mulher pudesse se inseminar com sêmen de outro homem que não fosse o seu esposo, desde que ele concorde com a inseminação heteróloga. Esse é um grande exemplo de paternidade socioafetiva. O pai sabe que o pai não é o pai biológico, mas ele reconhece aquele novo ser que a esposa teve, decorrente da inseminação de outra pessoa. E aí fomos evoluindo, a sociedade vai exigindo essas evoluções, não é mesmo? E aí nós fomos evoluindo na maneira de que hoje é muito normal a gente se deparar na justiça com criança com dois pais, o pai registral, o pai biológico, e posteriormente o padrasto que também vira pai, ou aquele pai que foi reconhecido ou que reconheceu no início da paternidade, depois se apura que não é o pai, mas criou um vínculo de amizade, de amor com esse filho. Então ele continua sendo pai socioafetivo e vai ter lá o pai biológico reconhecido com um novo processo. É melhor a gente ter uma criança com dois pais do que não ter criança sem nenhum pai, não é mesmo? Então eu acho que esse é um conceito que surgiu com a Constituição e que a sociedade brasileira abraçou, muito bem abraçado, muito oportunamente. Fica aí essa dica para aquelas pessoas que precisam de um reconhecimento. A seguir, Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem meta para virtualizar 3,5 milhões de processos até julho de 2022. Não saia daí, o Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão, uma revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Judiciário Mineiro busca alcançar um patamar inédito de eficiência. A meta é a virtualização de 3,5 milhões de processos físicos na área civil e criminal até o final de junho de 2022. Para ajudar nesse desafio, a comarca de Muzambinho está firmando convênio com uma empresa privada. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmou parcerias com instituições públicas e privadas na capital Belo Horizonte e autorizou que as comarcas do interior fizessem o mesmo para impulsionar o cumprimento da meta de virtualização de processos em todo o estado. Em Muzambinho, comarca que fica na região sul do estado, o acervo chega a 10 mil processos. O juiz diretor do foro, Flávio Humberto Moura Schmidt, diz que as parcerias oferecem um auxílio essencial para acelerar a digitalização. As dificuldades das pequenas comarcas, que é o caso de Muzambinho, está nesse sentido, porque nós não temos faculdades, nós não temos universidades, e aí é que surge, e aí eu tenho que dar o parabéns à administração, quem está conduzindo esse projeto, é que permitiu que a gente corra, então, para a iniciativa privada, para que possa fazer parcerias, de cooperação com essas empresas que já fazem parte do contexto das atividades jurisdicionais, e aí eles conseguem, então, por conta de um TI eficiente, fornecer esses dados para que a gente possa virtualizar com mais celeridade e produtividade. Na maioria dos casos, as parcerias funcionam a partir da disposição de profissionais e equipamentos tecnológicos para serem usados no trabalho de digitalização dos processos dentro do próprio fórum. Essa iniciativa garante o controle efetivo do Poder Judiciário e a segurança jurídica dos dados processuais, como ressalta o magistrado. Eles pegariam o processo, e é assim que eu vou fazer aqui na minha comarca, eles vão pegar o processo dentro do próprio fórum, onde que tem uma sala separada para eles, e ali eles vão ceder um funcionário e os próprios equipamentos para que a gente possa fazer a digitalização desses documentos. A partir daí, então,
A partir daí, a segunda fase, que é a indexação e a própria inserção no sistema para se tornar, então, virtual o processo, isso tem que ser feito pela própria equipe do TJ, os servidores com token pessoal. Vai ter um supervisor da unidade jurisdicional que vai acompanhar esse trabalho para justamente manter. E para comentar como estão os trabalhos da Justiça em busca dessa meta do Judiciário, estamos aqui já respeitando os protocolos de segurança de máscara. Eu recebo aqui o desembargador José Arthur Filho, que é superintendente administrativo adjunto do TJMG. Seja bem-vindo, desembargador. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, soubemos que são mais de 3 milhões de processos. Por que o Judiciário Mineiro está tão empenhado em superar essa meta? Bem, em primeiro lugar, vamos começar pelo aspecto do meio ambiente. Papel vem de árvore e nós consumimos aqui praticamente 3 milhões de folhas de papel por ano, o que representa 300 mil árvores a menos se nós digitalizarmos tudo. Na digitalização que já ocorreu, nós reduzimos em 40% o consumo de papel, o que representa, portanto, 100 mil árvores não cortadas. Então, começamos por aí. Num segundo momento, a virtualização ela implica em otimização das atividades do tribunal, em celeridade e na viabilidade de que o magistrado, o servidor, possa visualizar os processos e trabalhar em home office em qualquer parte do planeta, desde que conectado com a internet. Então, portanto, digitalizar é tornar o tribunal mais eficiente, mais célere, na verdade, prestando melhor a sua função, que é de jurisdição. Isso interessa à sociedade. Agora, esse é um trabalho que não é realizado apenas na capital. As comarcas do interior também se envolvem nisso. Sim, são 297 comarcas, todas elas estão virtualizando os seus respectivos processos. E de que maneira que está sendo feito aí o acompanhamento do desempenho dessas comarcas? Elas também têm metas a serem cumpridas? Sim. Como é que nós fizemos? Nós estabelecemos uma meta de entregar a virtualização pronta no dia 31 de dezembro de 2021, deste ano. Por que isso? 6 meses antes de terminar a atual gestão. Nós, então, franqueamos aos juízes a perspectiva de eles olharem quantos processos na sua unidade judiciária são virtualizáveis. Eles dividem esse número de processos por 221, hoje, por exemplo, porque faltam 221 dias para chegar a 31 de dezembro. Com essa equação, eles vão descobrir o número de processos na comarca, na unidade judiciária, especificamente, que é preciso virtualizar por dia. Essa é a meta de cada um. E ciente de que, às vezes, é preciso até um esforço a mais para se cumprir isso que foi proposto, algumas comarcas do interior estão buscando parceria com empresas privadas para conseguir atingir esse objetivo. Como é que o senhor vê isso? Isso é fundamental. E nós mesmos aqui no tribunal fizemos aqui um grupo interinstitucional buscando realmente reforçar esse trabalho, porque a meta é muito ousada. Então nós precisamos nos irmanar de outras entidades para que possamos cumprir essa missão hercúlea, mas factível. Aqui mesmo nós fizemos parcerias com a OAB, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Procuradoria-Geral do município de Belo Horizonte, do município de Contagem e outras entidades, inclusive empresas privadas, visando essa virtualização. Porque, na verdade, a todos interessa sair do mundo do papel e entrar na era digital. E o senhor que está aí coordenando essa força-tarefa, digamos assim, como é que o senhor avalia a atuação dos magistrados, o engajamento em nome desse objetivo? Bem, nós fizemos até, semana passada, uma live que contou com a participação de 1.000 juízes, uma adesão muito expressiva em todas as comarcas. Nós, então, conversamos com os juízes exatamente demonstrando a importância desse projeto de virtualização e os conclamando a nos ajudar com muito galhardia e esforço nessa tarefa. E eles estão fazendo sua parte. Em resumo, quem sai ganhando com isso, porque certamente não vai ser só o Poder Judiciário, por uma redução de acervo, né?
Na verdade, quem ganha é a sociedade. A sociedade é que ganha. A sociedade reclama muito do judiciário da morosidade, da não eficiência. Por isso nós lançamos o PROJEF, Programa de Justiça Eficiente. E nós queremos, a partir da virtualização e outros projetos ligados a ela, dar mais eficiência ao judiciário e, por isso, responder melhor à sociedade, aos reclamos da sociedade. Então, muito obrigado pela sua presença, desembargador. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande. O Justiça em Questão fica por aqui. O nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e, em seguida, em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Então comente, proponha temas, participe você também do JQ. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.